Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de terça-feira, a quem adoramos? O tema da adoração, irmãos, ele vem se descortinando, se desenrolando desde a época passada. Desde que período? Vocês lembram que quando Deus pede para Abel e Caim oferecer uma oferta, ali envolvia adoração. Inclusive tem até uma lição, eu acho que 2012, que o título era Adoração, e estava lá na frente Abel e Caim. E ali demonstrava de fato a quem se adorava. Abel ofereceu fé no sacrifício, ofereceu um cordeiro. Caim, não tendo amor a Deus, nem respeito para com as suas coisas, ele ofereceu obra das suas mãos, os frutos, embora fossem os melhores, ainda assim não era o que Deus pedia. A oferta que Caim ofereceu poderia de fato ser concedida, desde que misturava com sangue, onde envolvia submissão, reconhecimento, humildade e devoção àquele que viria, coisa que Caim não fez. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, fala assim: Caim e Abel são duas classes de pessoas que sempre existirão. Aqueles que adoram a Deus e fazem conforme a sua vontade, Abel, e aqueles que não adoram a Deus e querem servi-lo de uma maneira particular. Por quê? Porque não adora. E se não adora, não ama. Então, assim, uma coisa que leva a outra. Se houvesse amor, haveria adoração. Abel amava seu irmão e adorava a Deus. Caim não. Então, assim, essa classe permaneceu. A mesma coisa acontecerá no fim dos tempos. O sinal da besta será imposto para que haja imposição para adoração. Ou seja, Satanás quer ser adorado. E quando o capítulo 14 de Apocalipse, verso 7, descreve que Deus é o Criador, isso ele fica irado, porque ele não consegue fazer nada referente a isso. Ele não é Criador. Então, se ele tira do sábado a sua importância e consegue colocar um outro dia, ele tira de fato a proposta ou o propósito de Deus ser adorado. Deus é adorado porque ele é Criador. E se ele tira o sábado, que dignifica Deus como Criador, Deus perde essa sua propriedade à luz do que o diabo quer de fato usurpar. Nós percebemos aqui que Deus ele é único, ele de fato é o nosso Criador, o nosso Redentor e o nosso mantenedor. E reconhecendo isso, nós ficamos livres do ateísmo, nós ficamos livres da origem das espécies, num livro ali que foi feito por Charles Darwin em 1950, então assim, 1850, perdão. Então assim, esse é um período que é, na verdade, bem caótico. Caótico, o que eu quero dizer é ele quer tirar de Deus a sua propriedade única e impor um falso dia, que na verdade não dignifica a pessoa de Deus como Criador. Ellen White, em Patriarcas e Profetas, fala assim: se as pessoas guardassem o sábado como deveria ser guardado, não haveria um ateu, um incrédulo e ninguém que venha se apostatar. Porque o sábado dignifica, não que ele seja maior que os outros, o sábado é um mandamento que compõe os 10, mas ele se sobressai pela contínua rebelião e resistência para com esse mandamento. Então ele é destacado, mas ele tem a relevância como qualquer outro mandamento. Infelizmente, as pessoas fazem comparações entre um e outro. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Infelizmente, cada um quer fazer a sua lei. E aqui eu percebo que, diante dessa condição, quando estiver bem perto da porta da graça se fechar, haverá uma imposição, haverá perseguição e haverá crise econômica para com aqueles que, por acaso, resistirem seguirem a besta e não quiserem aceitar o seu nome ou o número do seu parecer. Ou seja, não querem seguir ela propriamente dito, ou seguir a besta, estão dispostos a adorar o Criador e viver à luz de sua vontade, viver unicamente pela fé. E aqui eu entendo que dessa situação, a marca da besta será imposta como uma imposição para com que o povo venha ter medo. Lembre-se da Covid, a lição até fala sobre isso. Tem que usar máscara, e o mundo todo voltou-se para isso. Agora tem que tomar vacina, e o mundo todo se empenhou em tomar vacina. Os países afetados, né, a maior parte do globo que teve esse problema, ele precisou ter que tomar aquilo que foi imposto. E se você não fizesse, você perderia ali as suas credibilidades. Eu tenho um transporte, uma Kombi, que chegou um período que aqui eu tinha que dirigir ou no dia ímpar ou no dia par. A minha placa era o número par, então eu só podia dirigir no número par, para que houvesse menos fluxo de gente na rua. E se eu fosse sair num dia que não era o meu número,
eu correria o risco de ser multado. Então, quer dizer, me empunhavam medo para que eu não fizesse. Será da mesma forma também. Você vai ficar sem comprar e sem vender, sem se alimentar. Então, se você não quiser, essa é a condição. E aí, vai de fato mostrar que o justo de Cristo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nós entendemos aqui, irmãos, que essas ameaças, essas crises, essa perseguição e a morte será imposta. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus, portanto, nos persevere em nossa fé e nos faça valer aquilo que nós confiamos. A palavra de Deus nos eventos finais é o fundamento para estarmos seguros. Deus abençoe você. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e obrigado pela esperança que ela nos traz. Sabemos que o mundo está a um precipício, mas não nos deixa, Senhor, viver pensando nisso, mas que possamos nos refugiar em Cristo a cada momento. Dá-nos esta bênção, perdoa nossos pecados e fortalece a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia de sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.